depois que integrantes do MST invadiram 3 fazendas de cultivo de eucalipto da empresa Suzano, no sul da Bahia, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que é jurista formado pela São Francisco, evitou fazer críticas às recentes ações e afirmou que pretende mediar as negociações entre o grupo e a empresa. Abro aspas. O Paulo Teixeira, né? Eu, entre aspas, imediatamente liguei para o MST, sugerindo a eles que possam negociar as questões relacionadas a esse terreno e, portanto, nós vamos levantar toda a situação do conflito e há um conflito ali de 10 anos. Fecha aspas. Bom, de acordo com os dados da empresa, só na região essa empresa cujo terreno foi invadido, gera 7 mil empregos e beneficia 37 mil pessoas com renda. Bom, acontece que a líder do MST na Bahia deixou transparecer que a intenção não era mesmo denunciar latifúndios improdutivos, mas só chantagear o governo para ocupar cargos no poder. Abro aspas, novamente. O MST acendeu o alerta amarelo diante da demora do governo federal em nomear a presidente do INCRA. Presidente, não a presidenta do INCRA. Além da invasão ser um caso de polícia, crime capitulado no Código Penal, é também um caso de política. O PT tem uma inegável ligação com o MST. Nos governos Temer e Bolsonaro, e a rigor, já no governo Dilma, o INCRA vinha se dedicando cada vez menos a aumentar o número de assentamentos e cada vez mais a melhorar a vida das famílias, fazendo com que esses locais se tornassem comunidades capazes de produzir. Eles ofereceram programas de capacitação, melhorias de infraestrutura, moradia e insumos. Todas essas medidas estavam relacionadas a políticas de titularização, que somente nos últimos 4 anos emitiram o dobro nos últimos 4 anos dos 200 mil títulos emitidos em 13 anos das gestões petistas. Depois das últimas invasões, o empresariado do agronegócio passou a cobrar medidas do governo federal. O governo, afinal de contas, tem que fiscalizar e garantir a ordem e o cumprimento da lei. Não é assim, Carol Curimbaba? Esse assunto é de assustar. Mas ele já foi avisado, né? O líder do MST ano passado falou, se Lula ganhar, nós vamos intensificar as invasões. E reiterou, agora que Lula ganhou, ele falou, agora em março nós vamos intensificar mais ainda. Deixa eu passar um cenário básico aqui para a gente entender. No Carnaval, vocês se lembram que teve já a história do Carnaval Vermelho. Esse Carnaval Vermelho foi encabeçado por, eu vou colocar o nome certinho dele, Zé Rainha. Ele, na verdade, é um extremista. O maior criminoso agrário que existe na história do nosso país. E ele lidera justamente a Frente Nacional da Luta Campo e Cidade. Isso foi no Carnaval. Ele invadiu ali fazendas da região do Oeste Paulista. Ele já foi, na verdade, indiciado a 31 anos de prisão. Agora responde em liberdade, é claro, né? E ele deu o maior golpe, fez uma cooperativa, deu um golpe de cerca de 15 milhões no Estado brasileiro, sumiu, é aquela história maluca, mas enfim, tá aí e fez o tal do Carnaval Vermelho e vai continuar invadindo propriedades. E agora é a história do MST, que invadiu as terras da Suzano, que foi muito falado nos últimos dias. Terras produtivas, eu lembro falar que sempre terras produtivas, então não me venha com essa desculpinha de boi dormir que são terras para eles terem um espaço. O próprio Capês mostrou aqui que o que eles querem é espaço no governo, é ali que eles querem realmente ter um espacinho. O governo se manifestou, sim, através do ministro do Desenvolvimento Agrário, que aí já aponta para outro problema. O Ministério da Agricultura, que é o MAPA, ele foi completamente esvaziado. Ele foi dividido em 3, que é o Ministério da Agricultura, né, que está esvaziado, com o ministro Carlos Fávaro, inclusive, sendo filmado em eventos do MST.
O Ministério da Reforma Agrária, né, praticamente é o Ministério da Reforma Agrária, liderado pelo petista, e também o Ministério da Pesca. Então aí você já mostra que essa foi a posição do governo, vamos conversar com criminosos. Então, Capês, isso assusta muito, e eu falo isso de questão pessoal mesmo. Graças a Deus, nunca tive minha terra invadida, a terra da minha família, mas tenho amigos que tiveram. E o que é a invasão de terra? Eles muitas vezes destroem o maquinário que a gente financia a vida inteira para pagar. Eles destroem sim a plantação, e no caso da Suzano foi destruído parte da plantação, às vezes até agressivo com as famílias que trabalham naquele lugar. Então a gente tem que jogar luz para esse tema sim, porque é um tema de segurança nacional, Capês. Juliana, se o governo tolerar esse tipo de ação criminosa, de invasão, você não acha que corremos o risco de ter aí 4 anos de invasões seguidas se não for tomada uma medida enérgica? Eu não acredito que o governo deva tolerar ações criminosas de nenhuma natureza, nem do MST, nem em relação ao 8 de janeiro, né? Embora apresente essa ressalva, né? Se provoca uma CPMI ou não. Mas eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa. Tanto você, Capês, menciona aqui que é inegável a relação do PT com o MST. A Carol também menciona que já disseram que iam intensificar as invasões. Logo, o que eu concluo daqui, dessas falas? O PT não tem uma relação direta com o MST. Não acredito que tem. O MST, eu entendo que seja uma organização independente que pede, sim, apoio para o partido, para o PT. Não sei se só para o PT. Juliana, só para pedir à produção, para colocar entre aspas, okay. Juliana Frattini, o PT não tem ligação com o MST. Vê se coloca aqui enquanto ela fala, devolva a palavra para você. Tá bom. Acredito que não, você já está fazendo uma provocação aí, que eu sei. Mas eu estou me baseando no que vocês mesmos disseram. Qual que é a relação direta, gostaria que vocês me dissessem, do PT atualmente, tá? Especificamente do ministro Paulo Teixeira com o MST. Se vocês mesmos disseram aqui que o MST disse que ameaçou o governo e tem interesse político. Pode ser que, eventualmente, lideranças do MST... Pode ser que eles estão com pressa. Estejam também fazendo um jogo de poder com o governo. Como é que a gente pode afirmar uma coisa ou outra? Eu não sei. Ô Ju, eu posso só fazer... Só respondendo as suas perguntas. Uhum. A gente precisa fazer a separação também das famílias, que eu já falei aqui no programa, extremamente vulneráveis, que realmente querem terra. E aí que os governos passados, desde o governo Temer e Bolsonaro, fizeram esse levante de titularização e também conscientização, colocar a capacitação dessas famílias. Isso é divino, esse é o caminho da solução do problema. Essas são as famílias realmente que precisam ser abraçadas. Diferente dos líderes que cometem crimes. Aí a gente está falando desses líderes. Exatamente. E se você pega os gráficos de invasão de terra, desde o governo FHC estava extremamente alto, baixou, voltou no governo Lula, baixou de novo. No governo Bolsonaro foi 11 invasões por ano, mais ou menos. E agora, nos primeiros 2 meses de governo Lula, já tiveram... Que ironia, 13 invasões só em 2 meses. Então, aí eu pergunto, se o governo é supostamente conivente, né? Um governo que tem como cabeça a principal liderança do PT, por que é permitido o MST fazer 13 invasões? Por quê? Isso não prejudica o governo também? Eles querem desestabilizar, né? A força mas aí mostra que, eu concordo, desestabilizar a força do agronegócio. Mas daí para dizer que é a mando do PT... Mas o governo não está atacando, o governo não está atacando o agronegócio? Isso eu não disse, eu só digo que ele está conivente porque ele fica em silêncio. Eu queria perguntar o seguinte, Alessandro Negão, você já plantou alguma coisa no quintal da sua casa? Senão vão invadir lá também, hein? Nunca, mas minha mãe vive plantando lá. Ixi, tomate, então, parece o Leandro Leonardo, né? Tomate. Olha só a frase que até o Capês leu aqui, ó. Todas essas medidas estavam relacionadas a políticas de titularização que somente nos últimos 4 anos emitiram o dobro dos 200 mil títulos emitidos em 13 anos de gestão petista.
Pegou a visão? Isso explica tudo. Entendeu? Isso aqui explica tudo. O MST e o PT são irmãos. Concordo que, de repente, não é o PT que diz assim, ó, vá lá e invada aquela terra. Da mesma forma que eu tenho certeza que o PT não diz, vá lá e invada aquele prédio. Acontece que a gente está falando de pessoas que não têm onde morar, de pessoas que não têm a sua própria terra. Nessa hora eu estou falando de MTST e estou falando de MST. Todos dois, você tem pessoas de bem ali que só querem um lugar para morar ou pessoas que só querem um lugar para poder fazer a sua plantação, a sua agricultura familiar. O problema é que essas pessoas estão sendo geridas por pessoas que, desculpe o termo, estão cagando para essas pessoas. É simples assim. Essas pessoas estão agora querendo pressionar o presidente, que é parça deles. Isso foi exposto aos ventos em toda a campanha do PT. O PT não fez campanha sem os líderes do MST, sem o grosso ali do MST. Então a gente tem que também saber dividir as coisas. A gente não pode olhar... Eu não gosto do termo, por exemplo, que a Carol usou aqui, que é o termo de bandidos. Eu entendo que ela está falando mais para o pessoal que está mais para cima da operação, mas eu não curto esse tema, por quê? Porque, igual ao MTST, eu conheço muita gente que mora em casa que a casa foi invadida. Que eu conheço gente que já negociou com o dono da propriedade, que o dono da propriedade preferiu que aquela pessoa ficasse ali porque ele teve medo de entrar uma pessoa com quem ele não pudesse conversar. Agora, Alessandro... Então, eu entendo o lado dessas pessoas, mas o problema é quando você vê as lideranças, e as lideranças não estão nem aí para essas pessoas. Então, eu pergunto o seguinte... Para a liderança é interessante invadir. Agora, Alessandro, se é assim, o Bissoli, você não acha que tem que ser feita, então, uma investigação? Se a invasão com violência, com força, é um crime, e se existem pessoas planejando com premeditação esse tipo de ação, você acha que o caso é de diálogo ou, por exemplo, nesse caso, a Suzano procurar instaurar um inquérito policial e identificar os autores que eles sejam denunciados? Eu me lembro, só para completar, que aqui em São Paulo, um grupo colocou fogo na estátua do Borba Gato. Está longe de ser bonita, mas é um patrimônio, um próprio de todos nós, um patrimônio de todos nós. E aí foram feitas prisões, parou na hora esse movimento. O que você acha? Você não acha que tem que ter diálogo ou ação? Capês, eu acho que a gente tem um precedente muito claro no país no início do ano, com focos diferentes, com objetos diferentes, que foi os atos de 8 de janeiro. Ali, sem individualizar condutas, de forma coletiva, saiu se prendendo todo mundo, quem estava em quartel, quem estava levando marmita para quem estava no quartel. Por quê? Tendo um núcleo principal que cometeu crimes horrorosos, que alguns chamam de terrorismo, eu tecnicamente não entendo que foi o terrorismo, apesar de terem sido crimes a serem repudiados. O MST é a mesma coisa. Quando vai invade, o que tem diferença de terrorismo quando você chega armado, com foice, com não sei o quê, quebra, destrói máquina, invade área, que antes se defendia que eram áreas improdutivas. E agora qual é a dúvida de que um monte de plantação de eucalipto, com uma das maiores empresas do Brasil de produção de celulose, não tem nada sendo produzido naquela terra? Além de estar sendo produzido, está gerando emprego e renda e imposto para o país. Isso é um crime. Você acha que é um atentado antidemocrático do ponto de vista de que o Estado Democrático de Direito está sendo desrespeitado também. E aí eu cobro uma coisa. Cadê as autoridades, Judiciário, Ministério Público dessa circunscrição, que, pegando o exemplo dos atos do dia 8, que o órgão máximo do Judiciário no país, que é o STF, deu exemplo, que pode ir lá, prende sem conduta individualizada, depois marca audiência de custódia e vai separando o joio do trigo. Faz igual. Vai lá, prende todo mundo, começa a fazer audiência de custódia, vai separando o joio do trigo, entende quem é o coitado que está lá com a boa vontade, como aqui foi falado, e eu acho que podem ter pessoas nesse sentido ali, e entende quem são os cabeças. Porque a hora que a justiça pesa em cima, como nos atos do dia 8 de janeiro vai começar a separar o joio do trigo, a gente faz o mesmo. Porque não dá para tratar com normalidade atos de invasão de terra dessa natureza. Não dá para alegar que o que antes se usava como pretexto terras não produtivas invade a terra não só que produz, mas que gera emprego, renda e arrecada imposto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aqui comigo. O Código Penal brasileiro, no artigo 359, letra M de MST, descreve como crime tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Parece que o motivo da invasão
era forçar o governo a tomar uma atitude que ele não queria, não pretendia tomar. Já que estamos no mundo das interpretações extensivas, se é um ato antidemocrático, não tem que reagir, o Estado democrático não tem que reagir com energia contra esse tipo de ação? Com o mesmo peso, Capês. Por que isso? Porque a gente tem algo que poderia ser motivo de um protesto, e protesto sim, pacífico, dentro dos modos de protesto é legítimo, qualquer um pode fazer, de direita ou de esquerda. Agora, quando esse protesto começa a superar as questões de legalidade e infringir a lei para os seus objetivos, se tornam atos reprováveis que carecem de sanção pesada do Estado. Senão a gente tem 2 pesos, 2 medidas.